Olá, vamos então passar agora para a nossa segunda aula do nosso curso de pré-cálculo e nessa aula vamos continuar tratando sobre frações. Nessa aula nós vamos estar interessados em falar sobre adição de frações. O tema parece simples, mas na verdade é mais complexo do que se possa imaginar. Então nós vamos tentar seguir um pouco passo a passo. Vamos inicialmente fazer uma paradinha para entender mais do ponto de vista da visualização como é a adição de frações, mas no caso mais simples que existe, que é quando elas têm o mesmo denominador. Então vamos lá, nós temos aqui uma representação gráfica da fração, nós temos um quadrado com 16 divisões, denominador, e em que 7 estão pintados. Então nós temos 7 partes em 16 pintadas. 16 então é o número total de divisões e o número de divisões pintadas vai no numerador. Mesma coisa do outro lado, nós temos 16 divisões também e o número de divisões pintadas são 5. O que eu faço notar é que os quadrados são exatamente semelhantes, eles têm o mesmo número de divisões e por isso que o denominador é o mesmo. Ora, quando isso acontece, então como é que nós podemos fazer a soma? Bom, nós podemos entender isso intuitivamente como simplesmente continuando a pintar os quadrados. Eu pego os quadrados que estão nesse aqui e simplesmente incluo nesse que está aqui do lado para obter esse número de quadrados. E como são 16 quadrados, porque eu não mexi nessa parte, e os pintados se tornaram 12, que é justamente a soma de 5 mais 7, eu tenho então a fração final. Então basta continuar pintando e é bastante simples. Vamos ver isso do ponto de vista do cálculo, como é que isso funciona do ponto de vista do cálculo? Vamos lá. Então nós temos aqui a mesma situação de antes, e as frações agora eu vou dar um nome a elas, vou dar o nome de f e de g, porque é esse nome que vai me garantir a possibilidade de usar as definições. Então usando as definições, eu escrevo a fração f nesse formato, é assim que está as definições, e a fração g nesse formato que está aí. Eu agora posso somá-las. Então eu as somo, somando cada um dos lados da equação. A esquerda fica assim e a direita fica assim. É muito interessante notar que eu tenho o mesmo número multiplicado aqui. Isso significa dizer que eu posso colocá-lo em evidência. Então, fazendo a soma, fico com 12 e colocando em evidência, fica assim. Agora, olha o legal. O f mais g é exatamente o que eu quero, ou seja, a soma das frações, porque f e g são as frações. Então, isso era exatamente a soma que eu quero. Mas aqui eu uso de novo a definição, porque isso que está aqui pode ser levado numa fração pela definição que nós estamos adotando. E isso dá então exatamente a fração f mais g igual a 12 sobre 16, que nada mais é do que somar os numeradores e manter o denominador. Então, quando os denominadores são iguais, a regra é manter o denominador e somar os numeradores. Mas a regra é assim por causa disso que eu acabei de apresentar a vocês. É muito importante que a gente entenda as causas das coisas. Agora, e se fosse adição de frações com denominador diferente? Aí o problema é mais complexo, porque vejam, eu agora tenho quadrados que são muito diferentes. Um que concerne a divisão, um é dividido em 16 partes, o outro é dividido em 9 partes. Então, eu não sei o quanto que essas duas partes aqui significam neste quadrado aqui. Não faço ideia de quanto isso seja. Isso é um pouco mais complicado. Isso vai aparecer claramente nos cálculos. Vamos lá? Então, mesma coisa. Nós temos f é uma fração, g é a outra fração que eu quero somar. E eu, então, uso a definição para escrevê-las nesse formato. Posso somar. Só que agora, quando eu somo, olha o que aparece aqui. Aqui aparece um 9 e aqui aparece um 16. Lembram que eu queria que aparecesse o mesmo número? Porque se aparecesse o mesmo número, eu poderia colocar em evidência e obter o f mais g, que é o que eu quero. Mas é um número diferente, então isso é um problema. O que eu faço então?
Para conseguir o mesmo número lá é fácil. Eu multiplico então esta daqui por 9 e multiplico esta daqui por 16. Quando eu faço isso eu fico com uma dupla de igualdades desse tipo aqui. Vejam que agora aqui eu tenho o mesmo número, porque 9 vezes 16 é a mesma coisa que 16 vezes 9. Então agora eu posso fazer aquele mesmo processo que a gente colocar em evidência. Então o que aparece aqui? Quando são diferentes, tem um passo a mais. Então agora colocando em evidência, eu posso aplicar a mesma regra de antes. Eu faço a soma desses dois. Aqui eu vou colocar o 9 vezes 16, que é 144, em evidência. Vai ficar f mais g, que é a soma. Então eu uso a definição de novo. E eu consigo então expressar a minha soma dessa maneira aqui. Aqui nós tivemos que então, para chegar nesse ponto, adotar um passo intermediário, que foi o dessa multiplicação que está apresentado aqui. Isso pode ser representado por uma regra que é a seguinte: quando os denominadores são diferentes, eu multiplico em cima e embaixo. Lembra das frações equivalentes? Isso não altera a fração. Então eu multiplico em cima e embaixo pelo denominador, uma pelo denominador da outra. Então aqui eu multiplico aqui. Por quê? Porque assim eu obtenho o mesmo denominador. Quando eu obtenho o mesmo denominador, eu posso aplicar a regra anterior, que é simplesmente somar os numeradores. Então essa é uma nova regra que tem apenas um ponto intermediário, que é esse de fazer essa multiplicação pelos denominadores. Vamos ver um exemplo. Eu quero somar 7 quintos mais 4 terços. Então, evidentemente, esses denominadores são diferentes. Eu, então, para somar, aplico a regra, ou seja, pego o denominador desse e multiplico em cima e embaixo para não alterar a fração. Pego o denominador desse e multiplico em cima e embaixo para não alterar a outra fração, mas com isso eu obtenho o mesmo denominador. Então agora eu aplico a regra de mesmo denominador, 3 vezes 5 é 15, faço a multiplicação em cima e com a mesma regra eu simplesmente obtenho o resultado. É muito simples. O importante aqui talvez seja reconhecer o processo cumulativo que nós fizemos. Nós primeiro tratamos um caso mais simples, mesma base. Aí nós passamos para um caso um pouco mais complexo, que eram bases diferentes. Mas nós fizemos um jeito de colocar esse caso aqui dependendo desse. E com isso nós então fomos fazendo a nossa escadinha em termos de conhecimento. Então vamos agora, na próxima aula, melhorar um pouco mais isso, falando de como nós podemos simplificar um pouco esses cálculos com a ideia de mínimo múltiplo comum. Por enquanto é só.